Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Fala Vendedor. Aqui quem vos fala é Silvia Guzmão, estrategista digital do Grupo DG7, uma empresa que trabalha com comunicação on e off, e nada melhor do que estar no on aqui com vocês. Aqui ao meu lado, Diego, meu sócio, parceiro, irmão, né, Di? Estamos aqui junto nessa empreitada aqui do podcast, e hoje a gente vai falar de vendas, galera. Só que é vendas raiz, de quem realmente faz. Não é guru de internet, não, que fala que vende, não vende nada. Pelo contrário, a gente sempre vai trazer especialistas de vendas, independente do setor. Mas é claro que eu preciso da sua ajuda para esse projeto decolar, não só comigo, mas também com o meu parceiro Diego, que é nos seguir nas redes sociais, acompanhar o nosso processo. Então já logo de cara, nos siga aí no @grupo DG7, vai estar passando aqui embaixo para vocês. No @Silvia Guzmão DG7, Silvia com Y, tem um pequeno detalhe. E no @Diego Guzmão DG7. Essas são as redes principais. Aqui no canal também que você está acessando, você pode curtir, comentar e compartilhar. E sem dúvidas, para você que é um vendedor de verdade, esse papo vai fazer todo sentido para você. E é claro, por favor, gente, se apresente, fale um pouquinho aqui desse pessoal, vendedor. Tudo bem? Imenso prazer aqui estar junto com vocês hoje. Para quem não me conhece, eu sou Diego Guzmão, diretor comercial do Grupo DG7. E estou aqui junto com a Silvia, junto com o nosso convidado hoje, que a Silvia vai apresentar aqui para tocar esse projeto conosco. E o objetivo do podcast é esse, é trazer vendedores mesmo, eu falo como uma característica que eu tenho, minha particular, de pessoas que viveram um campo de verdade, evolução, batedor de mala, vendedor. Assim como você também foi, né, Di? É. Exatamente. Eu acho que o objetivo é da onde a gente veio para onde a gente está. Então, é mostrar toda essa evolução de todos os convidados que a gente vier a trazer no podcast. Perfeito, Di. E esse daqui é um parceirão que atua num segmento que está bombando. Exatamente. Você falou tudo e, na verdade, assim, galera, ninguém mais, nada menos do que o melhor vendedor de consórcio do Brasil. E talvez também o maior, né? Porque assim, eu falo de boca cheia, porque como eu falei no início pra vocês, diferente dos gurus que estão por aí falando de números e resultados, o Fernando, já dando spoiler aqui pra vocês, é um cara que realmente faz. Então olha só, trouxe aqui uma breve apresentação do nosso convidado, ele vai me corrigir se eu estiver errado, mas acredito que ele só vai agregar. Fernando Souza, mais conhecido como Carreira, é um dos principais vendedores de consórcio no Brasil. Com 22 anos de atuação no segmento, ele acumula em sua bagagem o 8º maior faturamento Brasil em 3 anos consecutivos, 2021, 2022 e 2023. Acumula também o prêmio Platina pela Embracon Consórcios por 4 anos consecutivos, 21, 22, 23 e também 24. Seu grande mérito, galera, é se basear num trabalho independente, ou seja, sem equipe de vendas, raiz total. É isso aí, é isso aí. Seja muito bem-vindo, Fê. Obrigado por me convidar, será um prazer colaborar com vocês, passar um pouquinho da minha trajetória, tentar ajudar hoje aí quem está nos escutando, quem vai participar desse podcast hoje aqui também, assistindo a gente, né? E passar um pouquinho do que for preciso aí pro pessoal, ajudar nessa trajetória, né? Como você falou, né, Silvia? 22 anos, vou fazer agora, outubro. Eu já considero que eu tenho 22 anos, né? Porque antes mesmo de começar a atuar com o consórcio, eu já atuei alguns meses antes vendendo outros produtos. Mas assim, estou aqui feliz da vida, poder colaborar com vocês. Que legal. E passar um pouquinho da minha experiência aí para quem estiver nos escutando. Exato, fantástico. E para começar, para já dar o start, depois eu sei que vocês vão desenrolar, que esses vendedores aqui falam pouco, né? Vamos, né? Falam bem pouquinho. Eu queria dar o start, porque manda bala, vai contigo. Eu junto com o Fernando, a gente vai ficar aqui batendo papo 5 horas. Não, brincadeira, galera, mas a gente vai tentar. Fernando, fala para mim, o que mudou do passado pro presente? Pra gente que vive campo há muitos anos. Olha, vamos lá. Primeiro, como pessoa, o que mudou pra mim profissionalmente? Eu costumo conversar bastante com minha esposa e eu digo o seguinte: currículo, tempo, não quer dizer nada, né? Eu estou no mercado de consórcios, vou completar 22 anos. Eu conheço muita gente com mais tempo do que eu, com pouco menos tempo do que eu, que praticamente aí tá penando hoje para trabalhar no mercado de consórcios. Nós temos 2 perfis hoje de negócio, né? O que mudou no mercado e o que mudou hoje atual. O mercado hoje, quando a gente fala de 20 e poucos anos atrás, ele mudou a característica do mercado. Primeiro que com o produto consórcio,
as pessoas viam o consórcio sem muito conceito de investimento. O que mudou isso, né? E como profissional hoje, você, de repente, se você não evoluir com o mercado, você fica para trás. Eu me vejo hoje, por exemplo, a gente falou aqui de vendedor raiz, né? Isso. Eu me vejo hoje vendendo de uma forma totalmente diferente do que eu vendia atrás. Há 22 anos atrás, um vendedor de consórcio, nós tínhamos que fazer o quê? Porta a porta. Porta a Porta a porta. porta. Não tinha outra forma de você sair para vender consórcio que o seu network da época era o porta a porta. Preenchimento de contrato. Preenchimento de contrato, Uhum. porta a porta, sair. Então, muitas vezes a gente não tinha uma experiência muito grande no produto e você tinha que fazer o quê? O máximo que você conseguia se conectar com as pessoas diariamente era 20, 30 ou 40 pessoas se deslocando de um lado para o outro, aquela vida sofrida de vendedor de consórcio. Hoje, o que mudou? Primeiro que eu vejo assim, quem que é o consumidor de hoje, quem que era o consumidor de 20 anos atrás? Mudou muito? Muito. Consumidor de 20 anos atrás, classe média que mais consome consórcio, é dos seus 33 aos seus 55 anos. É a classe média que mais consome consórcio hoje. Não estou falando de classe social econômica, financeira. Estou falando de classe social, de classe de idade. Porém, esse público há 20 e poucos anos atrás era um jovem de 15, 18 Começando a anos, carreira, né? que não pensava. E o público que consumia o consórcio naquela época era meu pai, era minha mãe, pessoas com a cultura diferente, onde um planejamento mais a longo prazo era algo que eles não tinham muito valor naquela época. E o consórcio era um pouco mais desorganizado do que é hoje. E aí, com o conceito de investimento, com a cultura mudando, com o país evoluindo para esse lado, aquele jovem hoje, ele virou o quê? O consumidor. Porém, eu, como vendedor, o que eu tive que fazer? Eu tive que me aprimorar e me atualizar para atingir hoje esse público. Então, vender nesse mercado, trazendo a bagagem, todos os processos que eu trouxe do passado. Obviamente que a gente hoje, aquilo que eu falei para você no início, a experiência, aquela bagagem, não quer dizer nada, né? Eu não posso enfiar um currículo de 22 anos embaixo do meu braço e achar que vou vender consórcio hoje. Não. Começando simplesmente do zero, né, Fê? E legal essa pergunta, Di, porque na verdade você já foi direto ao assunto, mas eu queria saber um pouquinho do Fê, dessa história, Fê, do porta a porta, esse começo. O que te trouxe esse gatilho do consórcio em si? Porque, por exemplo, eu sou do marketing. O meu gatilho veio porque eu já trabalho na comunicação, acabei atuando de diversas frentes, então, poxa, vou pro marketing. Onde surge o consórcio na tua vida? Consórcio começou na minha vida, de certa forma, teve dois caminhos aí, né? Eu sou casado há muitos anos, a minha esposa é Elaine, né? Ela já dizia para mim, eu não me via naquela época quando ela falava, pô, você tem que ir para comercial, você vai se dar bem com isso, eu não me enxergava dessa forma. E adolescente, então, com uns 20 e poucos anos ali, tentei comprar um carro na época, óbvio, sem nome, sem renda, sem nada, financiamento recusado. Falou, hoje não. Hoje não. E um belo dia, entrou em contato comigo um cara me oferecendo um consórcio. Acho que pegou aquela minha ficha recusada. Uhum. Me ofereceu um consórcio, eu muito dinâmico, já comecei ali a fazer uma amizade com o próprio cara que estava tentando me vender o consórcio, me colocou num curso de uma administradora, que hoje não tem mais, e fui ali. Foi quando eu me deparei com o primeiro momento com a palavra consórcio. E comecei a me interessar pelo assunto, comecei a estudar mais sobre o que era o mercado, e aí quando foi na sequência, eu entrei numa grande administradora, que inclusive é uma das administradoras que mais formou profissionais. Hoje eu conheço muita gente do setor de consórcio. Na minha opinião, os melhores profissionais do Brasil hoje no setor de consórcio começaram nessa administradora que eu comecei. Inclusive, donos de administradoras também começaram lá. E que assim, eu comecei lá como vendedor. E naquela época, para a gente comercializar consórcio, era porta a porta, não tinha o que fazer. Então, a gente... Male tinha um salário fixo, não tinha condições financeiras para vale-refeição, transporte, era muito precária aquela situação. E era campo mesmo, você tinha aquelas reuniões diárias pelo gerente, treinamento sobre o produto, sobre um pouquinho do mercado, só que assim, a gente entendia que eu estava numa batalha ali, falei, pô, eu estou numa situação
né? Que eu tenho que ir pra rua, não tenho o que fazer, eu não sei fazer outra coisa. Eu era um office boy antes de virar um vendedor, né? E eu, então, me coloquei de cabeça dentro daquilo. E o que eu tive sempre dentro de mim, como profissional, era sempre procurar evoluir, sempre aprender. E eu sempre mirava alguém ali que eu idealizava. Eu falava, pô, o Diego é um cara de destaque aqui dentro dessa empresa. E eu olhava para você e me espelhava em você. E eu sempre queria estar ali, alcançando. Sim. Sempre querendo estar em destaque, melhorando o meu trabalho a cada dia. Sempre querendo ser campeão de venda ali daquela unidade. E ali fez com que eu começasse mesmo a participar do porta a porta, ir para a rua. E assim, comecei a criar ali uma bagagem imensa. Porque a gente saía, de certa forma, na rua, visitando pessoas que a gente nunca tinha visto. É o que eu ia te falar, porque hoje a gente recebe o lead. Hoje você tem um lead numa venda. O lead era frio. No nosso tempo, é o que você falou, o lead frio. Você sai no campo, batendo sola de sapato, batendo mala. Frio. Achando o cara tomando café na padaria e falando, meu, tem interesse em comprar um consórcio? Já ouviu falar? Trocando um cartão de visita. Trocando ideia. Bate-papo com o cara, completamente frio. Tentando a atenção de uma pessoa que te desse um pouquinho de atenção. Sim. Começasse a perguntar para você sobre o consórcio, algo do tipo, pronto, era o que você precisava para você começar a idealizar ali um negócio com aquela pessoa. Sabe quem faz muito isso? Hoje eu acho que o pessoal perdeu a mão. Sim. É corretor imobiliário. Você vai numa padaria de destaque, chega lá, uma corretora na porta, determinado lançamento, eu já acho que, ultrapassado. Fazer esse papel? Eu acho ultrapassado hoje. Com todos os meios existentes, né? Eu acho ultrapassado. Eu acho que é um trabalho muito corpo a corpo, que não traz o resultado que você, como se você tivesse atrás da mesa. Se você pegar os papéis, hoje os corretores de maior destaque de vendas no Brasil são pessoas que trabalham na mídia social hoje, né? Exatamente, com os meios digitais, né, Fê? Muito, né? E é interessante. Agora eu vou lançar uma pergunta para vocês dois, vendedores raízes. Me fala, como lidar com objeções na venda? Que eu acho que essa é a principal dúvida aí de um monte de vendedor que atua com vendas há muito tempo e às vezes não tem uma performance esperada. Então, no universo que você recebe às vezes muito mais nãos do que sim, o que fazer? Cada um com seus respectivos segmentos. Olha, eu vou falar. Primeiro, eu adotei um estilo de fazer negócio que é o seguinte, depois de toda essa bagagem que eu construí, obviamente, eu vendo o consórcio para a pessoa sem precisar vender. Surreal, né? O que é vender sem precisar vender? Eu crio nela o desejo de compra, que eu não tenho objeção com isso. Ou ela compra, ou ela não compra. Então, no final do bate-papo que eu tenho com o meu cliente, ele entende que ele tem que comprar comigo sem que eu precise dar um fechamento nele. Ao contrário, eu sou fechado. Isso é um poder que o vendedor vai constituir ao longo do tempo, Sim. que é uma característica que ele vai aprender, que ele vai mudar a chave e vai virar a chave do negócio dele. Vender sem que você precise vender. Então, quando você tem esse poder na mão de persuasão, de repente essa segurança, porque isso tudo é segurança que você vai adquirir. Quando você estuda o mercado que você... Eu vejo muito gente na minha profissão, muita. Por exemplo, não vou até me aprofundar nesse tema, mas eu vejo muito. Por exemplo, a gente vai falar aqui de consórcio. Tem regras, tem leis, tem legislação, tem administradora A, B, C, com regras diferentes, A, B, C. E o profissional de consórcio hoje ele tem duas formas de atuar no mercado. Ele pode ser um CLT, trabalhando dentro de uma administradora de consórcio, ou ele pode ser um parceiro PJ, onde ele vai abrir ali a sua empresa. Legal. Quando ele parte para esse princípio de virar um empreendedor, normalmente eles não trabalham com uma só, eles trabalham com 2, 3 empresas, certo? Então, o que ele tem que ter ali? Ele tem que entender 100% da operação de cada uma dessas empresas, ele tem que entender o mercado, ele tem que ser bom em tudo, ele tem que ser um expert. Então, quando ele adquire esse conhecimento, essa bagagem, não existe objeção para ele. Porque qualquer situação que você colocar na mesa para esse vendedor, ele vai sair da situação muito simples. Não? Porque se eu vendo um produto que eu conheço, que eu considero ser muito bom, não tem objeção. Para mim, o cliente, quando ele se conecta comigo, se ele não tem dinheiro para comprar o meu produto, ele já não se conecta.
Eu não vou me conectar com esse cliente se ele não tem dinheiro. Eu já me coloco nessa posição. Não gera nem objeção Não em si. gera objeção. Eu não vou oferecer um produto para uma pessoa que não tem condições de comprar. Hoje em dia o mercado de consórcio é assim. Se a pessoa ela fala, pô, eu não tenho condições de comprar um consórcio, ela não vai ligar na minha empresa, ela não vai ficar perdendo o tempo dela conversando comigo, para depois falar que não tem dinheiro para comprar. Ao contrário, ela pode falar comigo e desejar não comprar comigo, mas ela vai comprar o consórcio com alguma outra pessoa. Perfeito. E você, Edi, no mercado gráfico? O mercado gráfico ele é um pouco diferente porque o meu produto ele é muito técnico. Eu não vendo um produto específico, eu vendo um serviço que o cliente me traz uma demanda. Então, o Carreira vai chegar para mim no final do ano e vai falar, poxa, queria fazer um brinde para os clientes meus. Queria produzir um caderno personalizado com essa característica, com esse papel, com tudo isso. Então, é muito técnico. A partir do momento que eu passo uma cotação para o Carreira, ele olha para o meu orçamento e fala, Diegão, teu preço está caro. Tá caro baseado em quê? Não, orcei com o Zé, com o Mané. Orçou o quê? Então, você não precisa me abrir custo, mas eu preciso ver a descrição técnica. Se é o mesmo papel, se é a mesma gramatura, se é os mesmos acabamentos. Então, o meu mercado, eu falo que eu acredito, até se a gente for mensurar a objeção, os meus clientes que eu atendo clientes há mais de 18 anos, os mesmos clientes. Eu acho que o que fez a gente bater mala lá atrás tornou a gente cascudo para lidar com objeção. Então você vai falar assim, poxa, hoje que a gente atua teoricamente atrás de uma mesa o dia inteiro, a gente não vive mais o campo que a gente vivia no passado. Por quê? Até pela mudança do mercado. Exato. O mercado não faz mais esse sentido e para mim mudou faz pouco tempo, viu, Fê? Há 5 anos atrás eu era um cara que eu saía de manhã da empresa e ia visitar meu cliente no campo. Vou lá visitar o Fernandão. Se eu chegar hoje no Fernandão 10 horas da manhã, eu vou falar, pô, Diegão, beleza, toma um café aí, legal, mas eu tenho uma reunião agora. Tal. Você não consegue mais. Então Isso mudou. que você falou tem fundamento total, porque eu sempre fui um bom vendedor, eu sempre me considerei um bom vendedor, né? Assim, como que eu me vejo isso? Eu acho que é o princípio de todo mundo que atua com venda. Você tem que se ver dessa forma. Você tem que ter essa autoconfiança em você mesmo. Tem muita gente que pergunta para mim, pô, o que você é diferente? Por que você faz isso? Por que você... A autoconfiança que eu tenho em mim mesmo. Às vezes eu falo para um colega de trabalho, olha, modéstia à parte, querendo ser arrogante, mas se um cliente se conectar com qualquer pessoa aqui, se conectar comigo, acabou. Eu vou ganhar. Ninguém mais Esquece. vende. Exato, esquece. Mas isso daí, Diego, que você falou, há um tempo atrás, até antes mesmo da pandemia, eu sempre fui um cara de campo e sempre gostei de visitar muito cliente. Então, toda a oportunidade que eu tinha de pegar meu carro, ir lá na casa da pessoa, na empresa, entrar, visitar, tomar um café, bater um papo, pegar o cachorro da pessoa... É conexão, né? Isso, conexão. Eu fazia. Conexão. E vendia. A minha conversão de vendas era a cada 10 visitas eu fazia 9 vendas. E sempre foi esse o meu número, certo? Às vezes as pessoas podem falar, mas é isso mesmo, Fernando? Fazendo consórcio, a cada 10 reuniões que eu faço, eu vendo para 9 pessoas. Só que hoje, com a pandemia... Isso é um corte, hein? Exato. Isso a cada polêmica. 10 reuniões, eu converto 9. 9. Eu tô falando Simples. Isso mesmo. Lembrando, gente, sozinho. Isso é corte. Isso mesmo. E às vezes eu costumo dizer para algumas pessoas que me conhecem, vender bem não é vender hoje muito bem. É contínuo. Permanecer se vendendo todo santo mês. Isso é vender bem. Você não precisa explodir de venda. Você precisa ser constante. Vai te deixar rico se você fizer isso. E aí, minha esposa, na época da pandemia, você tem que fazer isso, online, medo, né, de assalto, essas coisas todas de rua. Eu comecei a me adaptar com isso, veio a pandemia que me obrigou. E na época da pandemia, eu achei que ia vender menos, meu faturamento dobrou. Trabalhando em casa, fazendo reunião online. Não sabia fazer reunião online. Eu também passei por isso. Não Como sabia. que liga o Eu também Meet? passei por isso. Não sabia. Eu achava aquele negócio frio, aquele negócio... Só que hoje, 100% das minhas reuniões são online. Eu ganhei tempo. Sim. Eu ganhei tempo. Hoje eu consigo fazer 4 reuniões por dia, 5 reuniões por dia. Se você parar para analisar no campo, né, Fê, bem feito, são 2 reuniões, uma de manhã e uma à tarde. Eu vendia, há 5 anos atrás, de 9 a 12 cotas por mês. Hoje eu vendo 25 cotas de consórcio mês. E meu ticket aumentou. Ou seja, eu consegui otimizar o meu tempo
ter uma organização de tempo, direcionar a minha semana ali e fazer mais conversões em venda, que é o que eu sei fazer hoje. Então, quando eu sento hoje diante de um cliente, eu vou fazer o que eu sei fazer, que é fazer negócios. Não é vender consórcios, é fazer negócios usando consórcio. Então, quando eu me conecto com o cliente hoje, eu falo para ele, cara, entenda que você não vai comprar um consórcio de mim porque eu sou o Fernando. Não, você vai comprar um consórcio porque ele vai fazer benefícios na sua vida e você vai entender o porquê. Fantástico. Isso é o famoso a concorrência chora, galera. Só segura Concorrência essa. chora. 10 visitas vem de 9, o que a gente tem pra falar disso, né? Hoje chegou uma Concorrência época, chora. Diego, chegou uma época de eu vender a minha mão de obra para outros profissionais de consórcio. Que tinha seus clientes que não conseguia converter venda. Uhum. Meu, Fernando, atua. me ajuda. Me ajuda, ajuda. cara. Legal, Pum. ajudo. Toma aqui, metade da comissão é minha, mas eu pode E pôr. convertia. E vendia. E mandava bala O nos cara já caras. estava perdido na venda mesmo. E eu vendia para ele. Então, assim, se você, obviamente, que o Fernando faz? Coloquei aquilo como uma meta de vida para mim, não tinha escolha, não tinha como dar errado para mim. Eu não sou formado, não fiz uma faculdade, não tive condições de fazer isso. Não tinha recursos financeiros para pagar uma faculdade para mim. Era um office boy. Então, quando eu entrei no mercado de consórcios, o que eu vi? É a chance da minha vida. Eu tenho que dar certo nisso. Eu olhava para os meus mentores da época, os meus gerentes regionais, e via aqueles caras com mais de 20 anos de carreira, eu estou dizendo bem assim, pessoas ricas. Falei, cara, se esse cara tá assim, com 20 anos, Eu também vou Exato. chegar quando lá. eu tiver o mesmo 20 anos, eu tenho que estar igual, melhor. E eu foquei nisso na minha vida. Mentalizou isso daí. Mentalizei isso na minha vida. E nada no mundo me tira do meu foco. Nada. Eu consumo o meu produto, não 24 horas, mas o tempo todo que eu posso. Eu tô ali olhando, eu acho legal o trabalho do Diego, o que o Diego faz, o que ele tá atuando, qual a metodologia que ele tá colocando, e eu vou lá, começo a estudar o que você tá fazendo, porque eu acho legal um negócio que você tá fazendo, o que eu faço? Agrego pro meu. Pro teu negócio. Acho um negócio Fantástico. legal no que a Silvia faz. A Silvia trabalha com consórcio. Pô, isso aqui é péssimo, não pego pra mim. Mas isso eu acho bacana. Olha o que ela tá atingindo, olha o que ela tá fazendo. Trago. Ou seja, então cada vez mais eu tô agregando pra mim mais conhecimento. Peguei toda aquela trajetória sofrida do passado e converti simplesmente em estrutura no futuro. E aprendi. E sou um cara que gosto de aprender tecnologia. Sou louco. Não entendo quase nada, mas eu gosto de aprender. Mas é um aspirante A, né? Isso que importa. Legal. E é legal você trazer esse assunto, eu até queria perguntar aqui, Di, porque é o seguinte, como manter o foco nas vendas em uma terra, vamos dizer assim, que a galera, no primeiro obstáculo, desiste, na primeira meta não batida, desiste, como manter esse fluxo ao longo de 18 anos, de 22 anos? Me traz aqui pra galera esse contexto. Eu acho que vai muito... O Fernando... vendedor que bateu mala no campo tem muita característica do que o Fernando falou. Você sempre vai olhar alguém futuro. Então, eu olhava, quando era vendedor, CLT, meu diretor. Então, pô, caramba, que legal, minha empresa tá faturando bem, tô ajudando a empresa a evoluir, mas meu diretor sempre de carro bom, meu diretor sempre com os melhores ternos, então você via evolução, compra de imóvel, tudo, você falava, tá... E aí, uma vez eu ouvi um conselho que foi muito legal. Desse mesmo diretor. Ele falou pra mim, Diegão, não queira se comparar comigo. Você hoje, comigo. Só faça o seu trabalho. Segue. Continua. Se compare consigo mesmo, Continua né? na rota. E Constante, sabe que isso é legal, Fê? Porque eu tive grandes amigos vendedores do segmento gráfico, grandes. Caras que vendiam muito mais do que eu vendia, que ficaram pelo caminho. Não se Ficou, reinventaram, né? Os caras não se... Reinventaram. Mas caras bons de técnica de venda, caras de campo, meu. Bons caras que você falava, poxa, meu, a gente vai... Estamos crescendo, tá crescendo todo mundo junto. Ficou muita gente Você pelo sabe caminho. que uma das características que um bom profissional de vendas tem que ter, ele não tem que ser só bom vendedor. Para mim é isso. Ele tem que ser um cara bom de gestão, bom de administração, bom financeiro. Ele tem que ser bom na área de Marketing. De marketing, Uhum. entendeu? Eu não sou formado em marketing, mas eu faço marketing melhor que muitos. Exato. Eu não sou financeiro, mas eu sei fazer uma boa Fluxo. administração de fluxo.
Ou seja, se você é só vendedor, você tem um pensamento muito micro. Você para no meio do caminho, né? Você para no meio do caminho, você não consegue evoluir. Então, um bom vendedor hoje, o cara que é completo, é o que eu costumo dizer, brincar lá no meu escritório, é o cara que cruza o escanteio E vem cabecear. O cara entende de tudo. Ele é muito bom vendendo, mas ele tem que entender de tudo. Ele é um cara 360, né, Fê? Não pode dormir no ponto e deixar isso... Não, tem que ser bom de marketing. Exato. O cara tem que ver. Tem que se vender. O cara tem que se vender. Ele tem que olhar lá o concorrente dele e falar, pô, a Silva tá fazendo um belo do marketing. Olha o trabalho legal da Silva. É minha concorrente, faz o que eu faço, mas ele tem que olhar para aquilo, enxergar naquilo e falar, aquilo é muito bom. E aí ele começa a almejar algo que ele poderia ou que ele não está fazendo. Puxa, ele tem espelho o tempo todo. Tá no celular do cara ali. Agora, tem gente que não quer. Tem gente que quer simplesmente as coisas fáceis. E tem um negócio que a Silvia citou, que é muito legal até, vai acabar virando corte também, que a galera adora isso daí. É um Zé Corte. A Silvia citou, Fernando Carreira, número 8 no Brasil. Isso. Em vendas. 8º maior faturamento Brasil. Dentro de uma administradora. Somente então, nem mas pra sabe o que é o mais legal disso daí? O foco não é isso. Uhum. O foco é que o pessoal não sabe. É o 8º maior faturamento de um cara que faz tudo sozinho. Você vende, você é o 8º do Brasil sozinho. Sim. O Fernando tem X faturamento, ele trabalhando. Então, pode ser que o 7º, o 6º, o 5º tenham equipes montadas. Então, você acaba brigando num leque que se você pau a pau com os caras, que assim, é você conta 30, você conta 20. Então, aí fica fácil, né, gente? Não é questão de ficar fácil, isso mostra, assim, a evolução de um cara que, veio do passado, vem se aprimorando, vem formando um time. A minha meta, quando eu comecei a vender consórcio, era vender consórcio de carro. Consórcio de carro. Só vendia moto. Só carro. Meu Deus, moto. Nossa. Moto. De onde ele veio? CGzinha. Moto, CGzinha. Honda Bis, Honda Dream. Suzuki. Era vender o consórcio de carro. Quando eu vendi meu primeiro consórcio de carro, aí depois eu comecei a querer me especializar no imóvel. Puta aí. Imóvel. Por quê? A nossa comissão é sobre o faturamento. Eu sou um cara que tem visão... para ganhar dinheiro, então vamos lá. Pô, por que eu vou ficar vendendo 10 cotas de moto se eu posso vender uma de imóvel? O público de imóvel é diferente do que o público de moto, vai me trazer maior faturamento com menos trabalho. Você já pegou esse insight? Me aprimorar nisso aqui. Então fui estudar aquilo. Precisava ser perito. Não adianta eu querer vender consórcio, atirar para todo lado. Eu tenho que me especializar em algo. Porque consórcio tem de serviço de moto, tem de todo tipo. Mas assim, você vai se especializar em algo. Fica perito. Fica expert, pega o nicho e vai embora. Tem cara que fica ali querendo vender, é o que eu costumo dizer. Pô, o cara tem 10 administradoras, ele é sozinho, às vezes quer vender para 10, ele fica vendendo um pouquinho em cada lugar. Ou seja, o cara que vende um pouquinho, um monte de lugar, ele não é nada em lugar nenhum. É o vendedor pato, né? Sim, voa mal. Faz tudo mal. Faz tudo mal, né? A gente sempre falou disso. Né? Eu costumo dizer assim, vender... não é ganhar comissão, né? Tem gente que fala, pô, eu quero ganhar comissão, preciso ganhar comissão. É um pensamento muito a curto prazo quando a gente começa a pensar dessa forma, né? Eu costumo dizer lá no meu escritório, né, igual hoje, eu não trabalho mais sozinho. No comercial, o Fernando é sozinho, mas eu tenho toda uma estrutura por trás. Eu tenho marketing, tem o administrativo financeiro, eu tenho eu tenho 2 administrativas que cuidam 100% da minha carteira. Eu tenho um suporte comercial que atende toda a minha carteira de clientes. Então, por exemplo, tem cliente... como eu tenho muitas reuniões o tempo todo, então eu tenho um time que me estrutura todinho por trás. Mas o comercial é no peito, né, Di? Não, mas mas você há de concordar comigo, eu sei porque eu conheço a carreira pessoalmente, você tem um time pequeno. É o que eu quero falar pro pessoal, galera. Então, às vezes, não adianta. A galera olha, fala, puta, o Fernando tá falando aqui, é o 8º maior faturamento no Brasil. Pô, a empresa desse cara deve ter 500 negros. Não tem. Nada. Tem 10 pessoas. Nem isso. Nem isso. Eu tenho 5 funcionários. 5 funcionários e você é o vendedor. Eu sou o vendedor. Um vendedor, porque é você. Eu vendi no ano de 2023. Qual faturamento? 50 milhões. 50 milhões. Esse ano eu tô com 11 milhões. Projeção já? Em março. A minha média de faturamento mês é 4 milhões e meio. Qual que é a meta pro ano, Fernando?
60 milhões. 60 milhões. 60 milhões. Entrando já em faturamento, tudo, eu acho que é um tema que está muito em alta. E eu sei que você é um cara expert nisso. Me fala um pouco mais de alavancagem patrimonial. Tá no hype, né? Porque tá super no o que hype eu entendo isso. como alavancagem patrimonial, no meu conhecimento? Eu sou um cara que gosto muito do mercado financeiro, então eu vou buscar informações com isso tudo, no meu entendimento. Com a alta da Selic, Certo. custo de financiamento imobiliário ficou caro. Então a pessoa tem duas opções. Ou ela vai deixar de comprar o seu imóvel financiado, porque a taxa é muito alta, e aí vem as pessoas falando que entrou o meio do consórcio, que tem um custo muito mais barato. Mas eu vejo pessoas se alavancando em cima do seu próprio patrimônio. Isso. Então, vamos supor, eu tenho alguns apartamentos, alguns imóveis meus que são pagos, eu poderia me alavancar em cima desses imóveis. O que precisa para fazer isso? Fala mais. Primeiro que o conceito de consórcio, de alavancagem, ele já muda. Tem muita gente que fala para mim, muitos clientes que se conectam comigo falam, eu não compro consórcio porque eu posso demorar 5, 6 anos para ser contemplado. Perfeito. Esquece. Alavancagem. O conceito Já de corta consórcio isso. para você já está errado aí. Você não tem que comprar o consórcio com esse conceito. O conceito de consórcio não é uma poupança forçada, tá? O consórcio é uma forma de você se alavancar com dinheiro que não é seu. É um dinheiro barato. O consórcio não tem juros. Então, quando a gente fala de alavancar hoje, Diego, tem duas formas. Você pode alavancar renda ou patrimônio. Renda ou patrimônio. Me explica as duas. Renda passiva ou extra ou patrimônio. De que forma? Vamos lá. Primeiro, estuda o mercado. A gente vive no Brasil. Então, a gente tem que estudar o povo. Onde eu piso. O que é o Brasil? O Brasil, tradicionalmente, não na sua totalidade, mas numa grande maioria, as pessoas são desorganizadas financeiramente. Sim. Você sabe Perfeito. disso. Sim. Não tem cultura ou hábito de investimentos e a gente vive dentro de uma bolha de inflação há anos e anos, o que faz com que a taxa de juros do Brasil Seja alta. Então, quando você entende isso, e hoje, com a alta da taxa da Selic, quanto maior ela sempre foi, hoje ela está muito alta, os juros e a inflação para o mercado imobiliário também atua na mesma regra. Então, o que o brasileiro tem? Desde criancinha, a gente tem mais ou menos a mesma idade. Desde criancinha, o que o brasileiro sonha? Não é ter a casa própria? Sim. Não é ter a É o moradia? sonho do brasileiro, né? É o sonho do É o sonho do brasileiro. Só que quando ele pensa em ter uma casa própria, ele tem duas formas de comprar isso na cabeça dele. Ou à vista, Ou financiado. 30 anos à frente. Comprar à vista não Pouquíssima. compensa. E mesmo não compensa, porque se você vai comprar um imóvel à vista hoje, vale muito mais a pena você deixar o seu dinheiro aplicado, o rendimento que você tem naquela aplicação, Vai pagar uma locação você do paga, mesmo imóvel. ou Exato. você paga ali, você pode até fazer ele de uma compra a prazo e com um retorno de investimento você paga a prestação. Ou, de repente, você faz a compra de uma forma totalmente diferente. O que é alavancar? Alavancar é você enriquecer com dinheiro que não é seu. Primeiro, vamos lá. Quando você entende esse critério, esse setor, então quem que é o setor que empresta o dinheiro ali para o brasileiro que vai comprar um imóvel para sair do aluguel? É uma instituição financeira. Exato. Que é um banco. E o que o banco faz hoje? Ele te empresta um dinheiro cobrando juros, que normalmente é 10, 11, 12% de juros ao ano. Então, eu aqui, banco, empresto para você R$500 mil para você financiar um imóvel comigo, correto? Te cobrando lá 12% de juros ao ano. E se você parar para analisar aquilo que você falou, você vê que é engraçado. Você sabe de onde vem esse dinheiro, né? Vem daqui, ó. Vem do pessoal, que é o que você falou. Que gera Da turma, investimento. não, vem da turma que não tem a cultura, que aplica o dinheiro na poupança para ganhar 0,5. O banco toma. Tem mais de 70 milhões de pessoas hoje que aplicam os seus recursos na poupança. O banco paga 0,5 para essas pessoas e vai te emprestar teu dinheiro lá atrás por todo quanto? tipo de Lá na investimento que o banco gera, investimento em renda fixa, LCIs, LCAs, todo o dinheiro que você coloca dentro do banco, ele pega aquele seu dinheiro, empresta para você, cobrando juros altos. Sim. E te pagando um coeficiente bem menor. Bem e ele fica com a diferença.
Então, quem paga a conta toda é quem está ali. E quando você faz uma alavancagem, o que é? É um dinheiro barato. Taxa de administração, consórcio. Então, o que consiste a alavancar? Exemplo, vamos pegar uma renda padrão aí das famílias do Brasil de 15 mil reais. Perfeito. E você decide ali hoje fazer uma alavancagem, colocando ali, se você está acostumado a fazer algum tipo de investimento em renda fixa, você coloca ali 25% da sua renda, 15 mil reais. Exato. Certo? O que você faz? Você faz o investimento em consórcio. Sem programação de contemplação a curto prazo. Não precisa ser isso. Porque se você tem um conceito de investimento, você já tem que ter o pensamento mais a médio ou longo prazo. Esse é o conceito de investimento. A pessoa que paga a conta é que pensa a curto prazo. A pessoa que recebe é a pessoa que pensa a médio e longo prazo. Então, você investe ali 2, 3 mil, certo? Está operando dentro de um consórcio. A minha corretora, como outras, faz a gestão dessas carteiras de cliente. Só que, digamos que a Silvia seja uma investidora. Quando ela obtém a carta de crédito contemplada, o que ela pode fazer? Ela tira totalmente o banco da jogada. Ela vira a credora do negócio. Olha só como muda de figura. Imagina que a Silvia comprou um consórcio comigo de 500 mil, pagando 20% de taxa. Perfeito. Logo, o saldo devedor dela vira 600, não é isso? Exato. Com Sim, todo o processo. 600 mil. Digamos que ela investiu ali 600 mil em 200 meses, está pagando uma parcela de 3 mil reais por mês. E ela demorou 20 meses para contemplar. Ou seja, ela investiu 60 mil reais. Logo, o saldo devedor dela, que era 600, diminuiu 60, virou 540. Porém, ela tem uma carta contemplada de 500 mil, mais a correção, 530 aproximadamente. O que ela faz com aquilo? Quer dizer, você está falando, ela aplicou. 3 mil. Exato. Não, vamos fazer na conta total. Ela aplicou 60 mil reais. E tem uma carta contemplada de 500. Quer dizer, ela tem um cheque assinado de Exato. meio milhão. O que ela pode Na fazer mão. com aquilo? Ela pode comprar um imóvel de fácil locação, de preferência imóvel comercial, locar ele para você. Um imóvel de 530 mil, ela compra uma bela de uma sala comercial ou um imóvel residencial numa boa localidade, onde o aluguel que ela cobra de você, Exato. ele tem que, no mínimo, suprir a prestação. O que vai acontecer? Se ela tem uma renda de 15, a partir do momento que ela alugou para você, e você paga para ela 3 mil e ela paga a prestação do consórcio, ela precisa pagar o consórcio com a renda dela? Não. Não. Perfeito? Obviamente, a renda dela agora ficou 100% livre novamente, não é isso? Para ela se alavancar de novo. Ela vai entrar no segundo consórcio e ela vai fazer essa operação novamente. Só que olha que negócio bacana, que as pessoas não pensaram nisso. Em determinado momento, aquele primeiro imóvel que ela comprou, ele foi valorizado, como todo imóvel no Brasil. Uma hora ele quita. A hora que ele for quitado, o imóvel de 500 mil, se ela demorar 15 anos para quitar, ele triplicou o valor, ela vai ter um patrimônio de 1.200.000, 1,5 milhão, onde do bolso dela saiu só quanto? 60 mil reais. Lembra, é isso que eu ia falar, lembrando esse início. Que saiu só 60 mil reais do bolso dela. Assim que ele quita, o aluguel vira renda passiva para ela. E nesse caminho que ela teve de 15 anos, ela foi fazendo essa operação a cada 2, 3 anos, algumas vezes. Ou seja, em 15 anos ela vai ter 3, 4 imóveis que ela vai investir só o período de prestação. Cada imóvel valorizado acima de 1 milhão, ela construiu um patrimônio milionário com dinheiro que não é dela, pago por você. Pouquíssimo dinheiro Surreal. investido. Surreal Ou isso. a forma que ela tem de alavancar renda é pegar a carta dela, contemplada onde ela investiu lá os mesmos 60 mil, ela tem uma carta de 530. O que ela pode fazer com essa carta? Ela pode vender a carta de crédito dela contemplada para quem que ela quiser. Tem comprador no mercado hoje para isso, Fernando? Quase todo mundo quer isso. Você vende muito isso? Vende muito isso, por quê? Pensa no seguinte, Diego, a pessoa que vai comprar um imóvel de 530 mil, para ela entrar num banco hoje e ser atendida pelo gerente, ela tem que ter no mínimo 20% de entrada, perfeito? Perfeito. E mesmo que ela tenha esse percentual de entrada e ela tenha ali o perfil para fazer o financiamento, ela vai fazer um financiamento de 30 ou 35 anos a uma taxa de 12% ao ano. Perfeito. Então, se ela faz um financiamento de 30 anos com taxa de 12, ela vai financiar 360%. Perfeito? Perfeito. Para cada 100 mil que ela pede para o banco, ela paga 360. Faz a conta se ela pedir 500. Quanto que ela vai pagar?
É. 1.800.000? Jogo de números. 1.800.000. Agora, se ela tem a carta dela contemplada, que ela pagou só 60 mil, só 60, com o saldo devedor, lembra que era 600? Diminuiu 60, virou 540. Se ela colocar 150 mil reais de lucro para ela vai te vender por 210. Perfeito? Você vai pagar. Sabe por quê? Você vai somar 540 mais 150. Quanto que dá, Diego? 540, 650. 650. 650. Ou seja, vale a pena você pagar todo esse dinheiro para ela. Porque o custeio da operação é muito mais barato. Muito mais barato do que você fazer o financiamento. Sim. Aí ela ganha pelo seu imediatismo. Exato. Porque você foi aquele brasileiro desorganizado que não investiu, que não poupou e quis fazer as coisas rápidas. E ela virou uma credora. A partir do momento que ela tem uma carta de crédito, ela vira credora. Ela tira o banco totalmente da jogada. Ela vende pessoa física para pessoa física. É uma situação legal no Brasil, é permitido pelo Banco Central. Não é migué, né, Fê? Exato. Não é migué. Uhum. Ou seja, eu sou dono, administradora, ela já diz, ela é uma administradora de consórcio. Eu sou dono da minha carta de crédito. Eu faço dela o que eu quiser. Só que você vê, né? Agora a gente entra naquele tema, né? Não basta só o cara ser um vendedor de consórcio, né? Exato. Seu trabalho hoje é fazer uma pré-análise do que o cliente busca. Então você vai falar assim, Fernando, eu quero tomar uma carta de consórcio para você contigo para alavancagem de R$1 milhão. Tá, em qual tempo você pretende utilizar? Qual o tempo que você quer se alavancar? Tem tudo isso, né? É um trabalho muito estratégico hoje. Um trabalho muito de consultivo, muito né? estratégico. Eu vendo para o meu cliente, eu faço uma mentoria para ele ali, individual, praticamente. Exato. Porque hoje o meu público, 95% dele não quer comprar um imóvel. É investimento total. Então, o meu público hoje é o cara que vai comprar a carta para ganhar dinheiro com a carta ou formar patrimônio com ela. Então, o que eu vendo hoje para o meu cliente? Eu vendo toda a estratégia de negócio e eu consegui montar um dinamismo em cima de tudo isso. Por exemplo, eu tenho muitos profissionais de consórcio. Eu já sou investidor de consórcio, tá? Hoje eu possuo, se eu não estou enganado, mais de 20 cartas de imóvel. Suas. Algumas delas estão já em imóveis alugados, tá? E quando eu sento com um cliente meu, eu falo para ele o seguinte, cara, o que eu faço para mim é o que eu vou fazer para você. É o que eu faço para você. E é justamente o que os vendedores estão deixando na mesa, né, meninos? E ainda, o papo tá sensacional, mas vocês falam muito, meninos raiz. Já estamos caminhando para o fim desse podcast. Passa muito rápido, Fê. Não, vamos falar um pouco mais. Vamos surreal, mas calma, a gente segura as pontas. E justamente quero trazer um tema, porque assim, a gente tá falando de coisas maravilosas, alavancagem, faturamento, incrível. Mas dentro desse universo todo, Fernando e Diego, qual foi o maior perrengue no universo de vendas que vocês já viveram? Assim, perdi um contrato. Já perdi. O cliente já me processou. Não passei por isso, não. Me contem aí, explanem. Deixa eu contar um Pegando esse gancho aí das coisas boas, agora coisas não tão boas. 22 anos de consórcio, isso foi uns 21 anos atrás. No início de consórcio. Minha meta, lembra que eu falei? Vender carro, depois eu comecei a ir por imóvel. Exato. Meu primeiro contrato de imóvel eu perdi na venda feita. Feita. Contrato, assinado, cheque na mão. Eu fiquei, assim, tão feliz com a situação que eu comecei a perder o controle. Tava eu com outro vendedor, que também era novo. A gente tava lá no bairro dos Pimentas, em Guarulhos. Cara, longe pra caramba aquilo, né? Sim. Ela atendia aquela região. A gente vendeu, o cara tinha uma tecelagem, a gente vendeu para ele um contrato de 100 mil, na época de imóvel. E era a venda minha. E eu tava ali tão feliz e radiante e tal. Eu comecei a ficar tão nervoso que eu comecei a rir. Putz, rindo de nervoso. De nervoso? Ele achou que eu estava rindo dele. Jura por Deus? Juro. Passou por isso, Aí velho. ele pegou o contrato, ele tomou de volta assim, ele pegou o cheque, ele rasgou e falou, não vou mais fechar negócio com vocês. Ai. E eu percebi que ele fez aquilo porque eu ri. Mas eu tava rindo de nervoso. Tava em pânico, literalmente em pânico. Assustado, exato. Era um negócio, um ano de carreira. Não tinha feito um ano, mas assim, foi o meu primeiro perrengue com consórcio ali. Caramba. Eu perdi a venda feita, ou seja, eu fiquei feliz que vendi. Exato. E fui embora frustrado, triste que o cara... De um nervosismo, e você falando, que louco perder isso. a venda feita, né? Eu tinha um diretor que ele batia muito nas reuniões mensais, que ele falava assim,
O pedido tá na mão de vocês conseguem deixar voar. É aquilo que você falou, né, Fê? Às vezes ou você se empolga demais, ou você é igual você falou, tá ali feito. Para de falar, acabou, entre em outro assunto, tenta entender, um bate-papo com o cliente, vê a necessidade de alguma outra... Eu costumo dizer janela. Isso é janela. O time certo. Parou. Não perder esse time. Eu estudei muito isso. Se você faz o time errado... Esquece. O famoso rapport, né, gente? Conexão com o cliente. Exato. Mas você sabe que isso nunca me ensinaram na vida. Isso eu aprendi... Na raça. Você aprendeu na raça? Sim, na raça. Eu estudei muito. Hoje eu começo a conversar com você... Ali em 5 minutos eu percebo se a gente vai fechar negócio ou não. Se é caroço ou não, né, Fê? Exato. Mas assim, eu consigo ter essa percepção do cliente. E ali eu vou introduzindo algumas coisas que eu vou levando pelo caminho, né? Eu costumo falar para as pessoas, vender é um jogo de inteligência. Eu, sendo vendedor, eu tenho por obrigação comandar, dar as cartas na mesa. Eu não posso deixar você comandar um jogo aqui. Sim. Eu introduzo o que eu quero, pergunto o que eu já sei a resposta e levo você para o caminho que eu quero. E aí fica fácil o resto, né, Digão? E você tem história de perrengue? Mas traz uma legal, porque senão eu vou trazer a minha. E você estava presente na minha. Olha só, Fê. Eu tenho várias. Mas traz você tem? Quer escolher uma? Eu tenho uma engraçada, que é esse meu diretor, a gente trabalhava muito, vivia muito campo. E a gente, vendedor de rua, é muito cobrado, né? Imagina! Aí eu me lembro que eu tava atrasado para uma reunião, a caminho da reunião. E na época, Nextel, né? Tava começo de Nextel. Bip. Meu diretor dizia, não, tá onde? Eu tô pra entrar no cliente e tal. Não vou falar o nome do cliente, só assim. Tô pra entrar no cliente e tal. Aí, que legal, hein, Diegão? Dá uma olhada no retrovisor. Ele com o meu gerente atrás. Metendo louco pro diretor. A gente chamava isso de nó, Diego. Meu Deus do céu. E era pra garoto. você chegar no dia seguinte, meu diretor e meu gerente atrás. Na minha época, a gente também... O que você estava fazendo? Ele tava indo pra visita, mas tava atrasado. Ia dar nós jogar videogame, né? A gente ia fazer isso. Tava atrasado. Né? Hoje em dia eu não Garotão, consigo. né? Putz, então você vai pegando evolução. Vai pegando evolução. E me fala uma coisa, Fê, toda a tua expertise de mercado, o que vem agora pela frente, meu? O cara que quer aprender com vocês, vai fazer alguma coisa? Pretende ensinar essa galera? Né? O que você pretende fazer? Olha... Porque eu achei muito legal. Nosso tempo é curto, mas eu acho que foi bem explanado. Você fala assim, o que me marcou demais é um alto faturamento para uma única pessoa. Não estou desmerecendo a equipe da carreira, mas a gente está falando aqui de vendas. Então cara vendendo 50 milhões. O que eu costumo dizer é o seguinte, Diegão. Na minha profissão, igual jogador de futebol, cara, tem aquele que é muito bem sucedido e tem o que não é. E eu costumo dizer o seguinte também, que você consegue ficar rico vendendo consórcio. Eu não estou falando de ganhar comissão, mas assim, de mudar de vida completamente. Né? E o que hoje, você fez uma pergunta agora, o que vem aí pela frente, você falou, pô, Fernando, cara, muita gente já me cobrava há muito tempo isso, até praticar imersão, mentoria, que é ensinar algumas pessoas do meu setor a fazer o que eu faço, né? Eu já fui gerente de administradora durante muito tempo. Tem muita gente, hoje eu sou master também de uma grande administradora. Master é uma empresa que credencia outras e tal, que de certa forma ali, eu me preocupo com você às vezes. Eu olho, você tem a mesma profissão que eu. Perfeito. Só que às vezes você não vende nem 5 ou 10% do que eu vendo, só que o que eu poderia fazer para... Você me coloca abaixo de você para me auxiliar. Para te auxiliar. Que legal. Né? E assim... vender consórcio hoje é um mercado que no passado a gente era totalmente descriminalizado. Eu saí do cliente, ele olhava para mim, às vezes o cara olhava para mim com dó. Poxa vida, lá se vai um vendedor de consórcio. Exato, batendo lata. Batendo lata. Sola de sapato gasta. Hoje eu invisto na minha empresa, eu invisto em mim, eu invisto em conhecimento, eu invisto em tecnologia, eu leio, eu assisto, eu estudo, ou seja, então investindo em você mesmo é simplesmente mudar o nível. E a imersão hoje, a gente está até com um projeto aí
já que você comentou, Spoiler! Vai virar corte também. Spoiler. A concorrência chora. Pegar o vendedor hoje, vou dizer assim, o vendedor que pensa em comissão, Perfeito. né? E mostrar para ele que ele pode viver de consórcio e viver bem. Sair da cabeça que ele vai ganhar uma comissão, um pensamento curto, que ele vai ter salário, fazer carreira vendendo consórcio. Seja ele PJ ou seja ele CLT, não importa. Certo? Porque eu fiz grande parte da minha vida, meu primeiro imóvel eu comprei, eu era CLT. Não preciso ser PJ. Prova viva disso. Não preciso. Tem gente que prova viva disso, não Exato. importa. Cada um no seu cada um. Assim, mas ensinar pessoas qual a metodologia que eu aplico, como que eu aplico, qual o conceito que eu tenho sobre o consórcio, quem são os meus clientes, onde eles estão, o que que eles fazem, o que que eles consomem de mim, como que eu me comporto com eles, como que eu capto eles, como que eu negocio com eles. Digam, hoje eu vendo um consórcio, a minha carteira ela é limpa. O que que é uma carteira limpa? A Silva falou aqui de platina, de algumas administradoras. Eu tenho altos números dentro de uma e estou fazendo dentro de outras. Mas a minha carteira é limpa porque a minha carteira é ativa, ela paga. Eu ganho em cima de carteira. Não tem recorrência de Exato. desistência. Não tem recorrência Entendi. de desistência. Mas por quê? É um nicho de mercado que eu adotei atuar hoje, que é o nicho de alavancagem. O cliente, ele vê em mim o quê? Um expert para ensinar ele como ganhar dinheiro comprando consórcio. É isso. Às vezes você pensa e fala, pô, como que eu vou ganhar dinheiro com um produto que eu pago taxa de administração? Não é isso? Sim. Eu te Justamente. mostro como E você vai é. ensinar tudo isso. Ensino isso pro vendedor. Pro Você vai vendedor ensinar isso mesmo. pro vendedor. Sair daquela zona de salário, de comissãozinha curta, ganhando pouco. Pensamento mudar pequeno. pensamento pequeno. E sabe o que é legal? Igual você fala, pô, vou ensinar isso para um vendedor. Eu acabo vendo, né, que você convive muito com muito com os vendedores de consórcio, que é esse time de campo. Convivo. Esse treinamento vai acabar servindo até para um cara que quer começar como foi a gente no passado. Isso. O cara tem, quero entrar no segmentação de consórcio porque eu acho que eu me comunico bem, porque eu atuo bem, como o Fernando falou, com a tecnologia e vejo a galera falando tudo isso de alavancagem, que eu vejo muito, eu acabo acompanhando, eu e o Fernando, a gente troca muito esse tipo de informação. Eu vejo muita gente falando de alavancagem, que virou tipo um hype, Mas é um né? hype no momento, uma salário- tendência, né? Isso. Se ela, mas eu não vejo Tem um muita cara... gente surfando surfando essa onda e não sabe justamente, E não não sabe sabe o onde que é começar. isso. É Exato. isso que eu ia falar. Mas Então sabe isso é uma muito coisa? legal. Ó, uma coisa, por exemplo, o que eu vejo muito comum dentro de administrador de consórcio? Eu vejo as pessoas presas dentro de uma bolha. O vendedor, ele vende pura e simplesmente em troca de uma meta, de um sino, de um prêmio, Que é muito comum, né? de uma taxa. Ele vende taxa. Eu não vendo taxa. Começa daí. Compro o consórcio por quê? Porque é taxa, não tem juros. O cliente sabe. Exato, ele Que já tem foi juros. atrás do Ele consórcio sabe, por ele isso. Sabe que o consórcio não tem juros, que é taxa. Então você coloca isso como venda. E não é isso. Você tem que pegar um nicho e, de repente, uma pessoa, a pessoa que compra o consórcio para sair do aluguel é um cliente público de consórcio? Vai sempre existir? Sempre vai existir. Mas seja diferente. Seja o vendedor do seu lugar. Você está dentro de uma unidade, você está dentro de um departamento, seja o melhor. Exato. Seja Saia da o caixa. melhor, seja o melhor. Olhe para frente e fala, eu serei aqui o primeiro lugar disso aqui. Fernando, não sei se você vai ter essa informação, mas eu acho isso muito legal pra gente que gosta de número. Sim. Quanto movimenta o consórcio no Brasil ao mês? Tipo, se você pegar as maiores operadoras, né? Quanto que realiza de venda? Mais de 10 bi. Mais de 10 Quase bi 11 bi. por mês. Todas as mês. administradoras. Somado uma das administradoras aí, você pega as grandes marcas, vende mais de 1 bi por mês. 1 bi por mês. Por mês. 2 A bi gente por está mês. falando que o Brasil consome mais de quase 130 bi ao ano Isso. Exato. com compra de consórcio. É muito muita dinheiro. Uma coisa. administradora de médio porte aí tá vendendo seus 200, 250 milhões Mês. 300 milhões mês. Mês. As grandes marcas, os bancos, as grandes administradoras independentes estão vendendo mais de 1 bi mês. Não, Esse número aqui, eu não sei se eu estou defasado com ele, mas as últimas informações que eu vi da ABAC, ele estava vendendo mais de 10 bi por mês. Porque é aquilo que a gente fala, né? Você acaba falando um faturamento ao ano de todas as operadoras de 130 bi.
Aqui a gente tem um vendedor que faturou 50 milhões. É para pessoa que está vendo de fora isso? Ou para um cara que já está no meio com dificuldade? 50 milhões, quando a gente fala de 50 milhões, trabalhando de forma independente, assim, eu sempre mantenho uma mesma média. De 3 a 6 milhões mês, média. Essa de 3 a 6 milhões 6 milhões mês, média. Né? Então, isso acontece há muitos anos. Há muitos anos. Né? Assim, por quê? Porque eu sempre faço o meu trabalho constantemente. Eu nunca tenho um dia onde eu não estou focado no meu trabalho. Mesmo no momento que eu estaria ali tranquilo, se for um dia tranquilo dentro do meu escritório, eu amanheço. E assim, Diegão, às vezes eu tenho umas ideias, né? Porque quando eu sento no meu escritório, deslancha, né, Fê? É aquele 360, virado ali, sabe? Ligado nos 220. E quando eu piso fora do meu escritório, onde eu tenho as minhas ideias. Então, o tempo todo eu estou tendo ideias novas de alavancar o meu negócio. Como que eu posso fazer para vender mais? O que eu devo criar? Já tentei colocar vendedor, não dá certo. Não dá. O meu ritmo, às vezes, é muito louco. Muito frenético, o cara não aguenta. Não dá eu certo. Passo por isso também. Você passa por isso? Não dá certo. As cadeiras elétricas. Foi por isso que eu fui para a área também de master, né? Porque como empreendendo, master, né? Empreendendo. Então, hoje eu tenho 2 empresas no setor. Eu tenho a minha corretora, que eu tenho lá o meu time, que me dá total suporte de marketing, administrativo, tudo. Não faço nada. Só faço negócio. E tenho a master, que é uma outra empresa que faz gestão, credencia outros parceiros, e ali eu dou total apoio, tanto de marketing, quanto contábil, quanto administrativo, quanto comercial. Ajudo muitos parceiros que estão dentro do meu time a vender. Eles têm dificuldade de vender, me conecto, eu vou lá e vendo junto com eles, faço negócio. Assim. Fantástico, Fê, mas fala pra gente, então, eu falei tanto de spoiler aqui, né, galera, mas o que será esse spoiler? O que vem pela frente pra você ensinar essas pessoas? Me conta desse projeto da imersão, já caminhando aqui pro finalmente, gosta, né? galera, gosta de porque puxar. Senão eu vou deixar esses meninos aqui 5 Toma horas corte no ar, de novo, a gente fala né, mesmo. só corte rápido. Imersão, Silvia, há muito tempo, O pessoal te cobram? Me cobram para ensinar. Perfeito. Ensinar. Me pedem para ajudar a venda. E, assim, agora a gente está profissionalizando isso. A imersão, mentorias para profissionais de consórcio, o que é realmente virar chave. O que é virar chave hoje, eu vejo? O meu mercado paga muito bem. Só que ele paga muito bem para um nicho muito pequeno. Entendi. Muito pequeno. Então, a pizza é muito grande e tem um nicho muito pequeno que ganha muito bem. Exato. E tem um nicho muito grande que não ganha muito bem. Mas o ganhar muito bem, né? O não ganhar muito bem na minha profissão é ganhar renda abaixo de 10 mil. Tem gente que ganha mais de 100, 150, mais de 200 mil reais por mês vendendo consórcio. Aí, qual que é a ideia da imersão? É pegar aquele profissional hoje... A maior escala da pizza. A maior escala da pizza, que está ou há muito tempo no mercado, que não atualizou, que está tendo hoje uma dificuldade de vender nesse mercado atual. O público mudou, a cabeça desse público mudou. O que esse público está trazendo? De vender através online, de vender alavancagem patrimonial, de vender com técnicas diferentes, vender sem parecer que está vendendo. Sem parecer que está Exato. vendendo, né? E pegar aquele vendedor que já passou por um processo, que já está ali, está patinando, está com dificuldade, ele sabe que o mercado é muito bom, só que ele fala, cara, o que eu estou fazendo de errado? O que ele não consegue enxergar? Por que ele não enxerga? Porque ele está dentro de uma bolha, às vezes, ou dentro de um escritório, que ele não consegue enxergar o mundão lá fora, ou dentro de uma administradora de consórcio que ele está vendendo consórcio baseado em taxa, baseado em campanha, baseado em um marketing ali de momento, uma tabela black, um produto de promoção, uma tabela sem adesão. Ele vai fazer o quê? Ele vai bater meta, vai bater sino. Mas se você perguntar para ele depois de 3 meses quanto que ele faturou, ele não sabe. Esquece. Exatamente. Se você perguntar para ele quanto que ele ganhou no ano, ele não sabe. Tá perdido. Ele sabe quanto que ele vendeu. Quanto ele ganhou, ele não sabe. Então, eu sempre costumo dizer que as pessoas... Qual é a sua meta, Fernando? Assim, aqui agora eu tenho muitos números assim ao pé da letra. Mas a minha meta sempre foi financeira. Nunca fui, eu preciso vender 1 milhão. Não, eu preciso ganhar X. Se para ganhar X eu preciso vender 1 milhão, pronto, é 1 milhão. Se para ganhar X eu preciso vender 1,5 milhão, esse é meu meta. Então, a minha meta era financeira.
Então, a cada 6 meses, eu tinha uma meta financeira. Cheguei naquela meta, tenho que me manter. Exato. Dentro daquela meta, aí eu vou pro outro degrau. E assim fui fazendo, subindo degrau em degrau. Então, a minha mentoria hoje, a imersão, ela é voltada 100% para esse profissional que está no mercado extremamente lucrativo, porém está vendendo a migalha do que os grandes profissionais não estão conseguindo vender. Por quê? Porque eles não têm tempo para vender para todo mundo. Entenda que se você é profissional hoje, que está me escutando, você está vendendo pouco no mercado que consome mais de 10 bi por mês, é porque você está vendendo a migalha daquele profissional, porque ele não tem tempo hábil de vender mais. Então, você está vendendo para aquele cliente que não teve atenção daquele grande profissional. A imersão é justamente para que você seja aquele profissional. E o pessoal encontra a imersão aonde? Exatamente, pessoal. Temos as redes sociais da imersão? Temos as redes sociais, né? Perfeito. Pode falar para a galera. Instagram, Sim. Grupo Carreira Consórcio, tá bom? Perfeito. Lá você vai encontrar o link da imersão, tudo bem? Tem as nossas redes sociais aí, do Instagram, temos o nosso LinkedIn também. E lá Sempre Fernando Carreira, te encontra facilmente, né? Tem o link da imersão lá, pessoal. Interessante que esse evento que vai acontecer, já trazendo um spoiler aqui para vocês, é um evento que provavelmente vai ser presencial, mas o Fernando também tem as mentorias, tem todo o processo de acompanhamento com os vendedores. A gente vai deixar tudo aqui na descrição do vídeo, o site, todas as redes sociais disponíveis. E, meninos, tenho certeza que esse papo foi enriquecedor para quem ouviu. Eu aqui fiquei tendo uma aula, né? Eu já ia tentar barganhar uma vaga para mim na imersão. Deus, você já tá convidado pelo Fernando. Vai ser convidado, com certeza, com certeza. Obrigado. Até mesmo porque a partir do momento que você viu aqui sobre como alavancar com o consórcio, na imersão também, se você mesmo querendo ser cliente... Isso é muito legal. Porque eu vou falar para quem vende, mas vou falar sobre o mercado de alavancagem. Para quem não é do mercado, né? Para quem não é do mercado de venda, mas quer aprender sobre a imersão, na imersão sobre o mercado de alavancagem. Você pega um cara que gosta de investimento, ele pode migrar a sua carteira de investimento. Você mesmo, investidor de outra segmentação, isso é fantástico. Fernando, eu quero te agradecer pela estreia aqui no primeiro episódio do Fala Vendedor. Muito legal. Aqui ao meu lado, meu co-host, parceiro, irmão. E, gente, agora considerações finais aqui pra vocês. Toda essa estrutura fantástica aqui desse primeiro episódio, aqui na Bosco Produções, isso mesmo, aqui na região da Vila Mariana, pra você que deseja fazer podcast, dá uma ligadinha aqui que o pessoal é incrível, nos acolheu aqui, nossos grandes parceiros. Claro, toda a cobertura com o Renato, o Júnior, toda a nossa equipe aqui, incrível sempre. E olha só, não deixa de curtir, comentar, compartilhar o nosso canal Fala Vendedor, que vai acontecer mensalmente aqui no YouTube, de maneira gravada, pra gente ter aqui um bate-papo mais solto com a galera. E é claro, a gente se vê no próximo episódio.